Então ele mostra, por exemplo, como os religiosos na sociedade moderna, né, têm uma vida que ele chama, né, ele está chamando ali de sobrevivência, capítulo 13, né, sobrevivência de interesses não invejosos na sociedade. Né? Então a ideia de que o que os padres e sacerdotes têm é o que eles chamam de lazer vicário. Né? Eles gastam também tempo. Quando ele chama de lazer, ele não quer dizer exatamente que o cara está se divertindo. Ele quer dizer que é tempo gasto em atividades que não reproduzem a vida material da sociedade. Né? Então, por exemplo, ficar lendo livros ou interpretando, fazendo exegese de textos sagrados não nos ajuda a comer amanhã ou vestir um sapato nos proteger do frio. Então, portanto, seria o que o Weber está chamando aí, o Veblen está chamando de consumo vicário. Né? E aí ele acaba o livro falando da própria educação superior, também, que ele vai identificar hoje em dia como sendo um consumo, parte do lazer conspícuo, né? Você poder mostrar para os outros que você pode gastar seu tempo estudando filosofia, né? Ou estudando o próprio Weber, coisas do gênero, sem se preocupar em como é que a sociedade vai ter que comer amanhã, como é que ela vai se proteger do frio, como é que ela vai se proteger de fenômenos naturais que podem nos atacar ou coisas afins. Certo? Então essa é mais ou menos a ideia geral do texto do Veblen, da teoria da classe ociosa de 1899, publicado aí no apagar das luzes do século XIX, onde ele tenta mostrar que a teoria do consumo neoclássica não funciona. A teoria do consumo, se é que tem que existir alguma, ela tem que ser por base na ideia de que os seres humanos se movem por instintos. Esses instintos aí são os que nós mencionamos aqui, de autopreservação, de autoengrandecimento, de emulação, né, de imitação e de predação. E esses instintos vão sendo alterados na história à medida que os padrões de comportamento, e não maximização, padrões, hábitos, vão mudando na história, como, por exemplo, o hábito de luta lá no tribal vira um esporte moderno. Né? Como o hábito de consumir sei lá, uma bebida chique no século XVIII se transforma no hábito de consumir um uísque 15 anos hoje, por exemplo. Então, isso tudo vai mudando no tempo e nós, enquanto cientistas sociais e econômicos, temos que estudar esses padrões, essas sequências cumulativas de processos que mudam no tempo, né? De processos que ele chama de mudanças institucionais que ocorrem no tempo. Né? E aí ele deu o exemplo de como o consumo muda e como esse consumo depende de classe, e essas classes têm a ver com hábitos mentais específicos e que vão fazer com que a gente chegue não num mundo onde todo mundo maximiza a sua utilidade, não no mundo onde a distribuição é justa e não no mundo onde a gente tem eficiência econômica. Pelo contrário, a gente tem desperdício de tempo, a gente tem desperdício de recursos, a gente tem uma sociedade onde uma classe ociosa que não produz vive às custas de quem produz e que, portanto, não tem uma eficiência global nem uma distribuição justa. Tá? Então, no nosso próximo vídeo, a gente vai ver agora o lado da produção do Veblen, né, que é a teoria da firma de negócios dele. E a gente vai ver como é que é a interpretação dele, portanto, aí do que está acontecendo no finalzinho aí da Gilded Age americana não é positiva e não leva ao paraíso liberal que talvez os pais fundadores dos Estados Unidos tivessem na cabeça lá em 1776, quando a nação adquiriu sua independência e foi fundada. Tá? Então, o próximo vídeo vai ser isso. Valeu, gente!